Empenhe-se ao máximo na obtenção daquilo que você deseja, mas empenhe-se igualmente em tornar-se uma pessoa melhor, mais agradável e útil ao meio em que vive. Para que a sua realização financeira lhe traga benefícios reais, é importante que ela se faça acompanhar de uma realização interior, com a presença de paz em seu coração. Inclua entre os objetivos que persegue as boas relações. Valorize-se como pessoa, mas reconheça o valor daqueles que, em silêncio, colaboram diretamente com seu êxito, muitas vezes sem nada lhe exigirem. Do livro Deus contigo. Deus Contigo. Claudinha, você faz a prece? Não? Então eu vou fazer. Vamos, com essa leitura, já começando a nos preparar, né? Buscando este momento de aconchego de todos nós, alguns aqui mais perto da gente, outros ainda à distância. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo esta oportunidade de nos encontrarmos para estudar, para refletir e tão belos temas que a doutrina espírita nos traz. Queremos agradecer ao nosso querido Zé Teodoro por nos acolher neste grupo, por nos dar esta oportunidade e ainda, Senhor, desejar que essas vibrações de paz, de harmonia, alcancem todos, todos, todos os nossos companheiros, onde quer que eles estejam. Aqueles que já estiveram aqui conosco e aqueles que não podem estar hoje aqui conosco. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, pessoal, nós estamos aí estudando estes estudos preliminares para que a gente possa entender o céu e o inferno. Dentro daqui da proposta nossa, nós estamos o que é a lei, né? Que é o primeiro capítulo da parte terceira das leis morais do Livro dos Espíritos. Nós vimos a semana anterior sobre os caracteres da lei natural e a origem e conhecimento da lei natural. Logicamente, devemos ter várias perguntas dentro disso, né? Não importa se a gente precisar de voltar a algumas delas, tá? Mas hoje a gente pretende trabalhar um pouco sobre o bem e o mal, que é aquilo que nos dá o conceito moral como o Espiritismo nos traz, e a divisão dessa lei natural. Se der para trabalhar esses dois itens, vai ser muito bom. Tá? Você tem aí o livro? Tem? Então, se der para a gente trabalhar esses dois itens, ótimo, né? Nós não vamos fazer leitura de pergunta a pergunta, certo? Nós combinamos de que a gente trouxesse para cá aquilo que a gente mais, mais se fixou dentro do trabalho, né? Alguém tem algum comentário que queira fazer, perguntar, trabalhar a ideia? É combinado, hein? Tem que ler antes. É o nosso combinado. E o ledor, você está de folga. Está de folga. É. Alguma observação daí? Quem é que quer fazer alguma observação sobre isso que está aqui? Kardec começa a definição sobre a moral. Que definição se pode dar à moral, da moral?
Então, veja, ele está trabalhando a lei divina e natural como uma lei moral. Ok? Vamos esquentar os motores com as três primeiras questões? Pode ser? Então, Bia, lê as três primeiras questões para nós. 629, 30 e 31. 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. A 632. Está aberta a discussão. Aqui eu tenho uma dúvida. Tem meio homem distinguir por si mesmo o que é bom e é do mal. Que é Sim, bem e o mal. sim, quando crê em Deus. E o ateu? Vamos conversar sobre isso. Tá? Ninguém comenta, Beltrão? Então, Odemar, não, bem da verdade, todo mundo sabe que tem. Não existe esse negócio. Se a lei está na consciência, ninguém pode falar que não sabe. Nós começamos por esse processo, né? Nós vimos semanas retrasada aí que a lei divina e natural está na consciência do indivíduo. Né? Não tem desculpa. Né? O espírito conhece o que é o bem e o que é o mal. Mas ainda nós vamos detalhar isso um pouco mais, certo? É interessante nós olharmos que quando nós vamos olhar a aplicação dessa lei moral, né, ela vai ter consequências para o espírito. Se ele segue a lei moral ou se ele não segue a lei moral, como nós vimos na questão 614. Quando ele segue a lei moral, ele traz para ele felicidade. Quando ele se desvia da lei divina, natural, ele traz para ele a infelicidade. Então, ele só é infeliz quando desvia da lei. Mas que lei é essa? Né? Então, nós estamos aprendendo alguma coisa, porque já que desviando da lei natural, ele sofre, que lei é essa? Que lei que rege? É uma lei que rege a inteligência? Não. Porque a inteligência ela não é moral nem imoral. Ela é simplesmente fruto do conhecimento. O fruto do conhecimento é aquilo que, nas várias e várias reencarnações, nós obtivemos. Acumulamos essa inteligência no espírito. Agora nós estamos de frente a uma situação, porque não é só a inteligência em que o homem, então, se. O homem que a gente fala é o espírito encarnado, tá? Combinados? Homem é espírito encarnado. Né? Não é só pela inteligência que ele evolui. Ele tem uma responsabilidade com relação ao desenvolvimento do sentimento, ao desenvolvimento das emoções, ao desenvolvimento de uma forma de aprender a respeitar o próximo, a trabalhar junto com o próximo sem prejudicar o próximo. E a grande lei é amar ao próximo como a si mesmo.
Então, ele tem que respeitar a si mesmo e tem que respeitar ao próximo também, certo? Neste aspecto, o que regula o proceder do indivíduo na sociedade é a moral, não é a inteligência. O que segura o bom proceder do indivíduo é a moral. A moral. Né? Olha, nós temos aí três situações da moral. Eu vou comprar pão na padaria. Tem alguma coisa de moral nisso? Não. Concorda? Não tem. Tem? Não. Vou comprar pão na Não, padaria. Né? Aí chego lá, começo a interagir com o padeiro. Né? Já é diferente. Porque o primeiro passo foi amoral. Ou seja, não tem nenhum valor moral isso aí. Mas quando eu começo a interagir, eu posso interagir com respeito, com dignidade, ou posso chegar lá, esse pãozinho tá uma porcaria, não sei da e começar a reclamar. Então, o meu proceder define aquilo que eu chamo de moral, certo? Então, aí eu tenho dois pontos. Tem um ponto que é imoral e tem outro que que é moral. Um é moral, o outro é imoral. O imoral é aquilo que não é de acordo com a lei divina, ou seja, o mal. A moral é aquilo que é de acordo com a lei divina. O que não é de acordo, eu estou ferindo a lei. Aquilo é que se eu não aquilo que eu estou fazendo que é imoral no sentido de não estar alinhado à moral, né? A um bom proceder, a um proceder digno, certo? Que é, na realidade, aquilo que nós queremos, nós ainda vamos detalhar mais isso, né? Isso é que rege o proceder do homem. Moral é a regra de bem proceder, como ele está colocando aqui. Procede bem é aquele que procede de acordo com a lei divina, procede mal aquele que procede contra. Então, se eu estou procedendo bem nos aspectos do relacionamento, aí já sim, aí já entra esse componente. Alcione. Valdemar, eu gostaria de ampliar isso um pouquinho, sabe? Uhum. E não deixar a moral tão circunscrita e determinada apenas ao comportamento. Porque dentro desse exemplo que você está dando aí, tá certo, eu vou lá na padaria comprar pão, mas eu posso ir chutando pedra no caminho, eu posso ir reclamando porque eu estou indo comprar o pão, eu posso estar já pensando que o pão está muito caro e por que que sou eu que estou indo comprar o pão. Então, é, depois lá na frente, né, estudando a doutrina através dos benfeitores, em pensamento e vida, a gente vai ver que tudo começa do pensamento, né? Isso. Porque senão a gente corre o risco, corremos o risco. Eu sei que não é isso que você está falando, mas a gente corre o risco de ficar num padrão de comportamento, entre aspas, moralizado, sem ter introjetado dentro de nós a moral, tá? Sim. Nós vamos, Então é nós aquele vamos, sujeito, às vezes, educado, frio, né? Mas ele é muito educado. É aquela pessoa que às vezes se aproxima de você e você fala assim, engraçado, não tem nada contra essa pessoa me trata tão bem, mas tem alguma coisa nela que não dá, né? Então, não confundir modelagem de comportamento com moral, porque eu acho que a moral, ela começa do seu pensamento e vai te levar ao comportamento. justo, porque não é o comportamento que vai determinar a moral, mas é aquilo que você pensa, sente e que você age da forma que você pensa e sente, e vai agir. Por isso que é uma regra de bem proceder. Olha só. De bem proceder, e Proceder, não de bem pensar. Então, se eu posso, dentro disso que o senhor falou, eu introjetei todas as normas morais, todas as leis morais
eu sigo elas maravilhosamente, mas estou assim. Por que eu tinha que fazer isso? Eu vou fazer, faço bonitinho, mas primeiro eu questiono para mim mesmo. Eu falei assim, gente, que vontade que eu estou de não pagar esse pão. E está tão ruim hoje que eu não vou vontade de não pagar esse pão. Eu não vou pagar, não. Porque melhor chegar na hora, passo no caixa bonitinho. Quer dizer, então, existe uma diferença entre o pensamento e o comportamento. Então, o comportamento é ditado pela moral. Pela moral? Pela moral. Mas o Ou, meu pensamento, não necessariamente. não Ele necessariamente. pode ser por uma coisa, uma questão de momento, independentemente do que eu consiga Uma, fazer, que eu consiga me dominar, ou dominar os maus pensamentos para a ação. Não concordar, mas na hora de agir, eu Não acho é, que tem um problema. Não, é tem ação. assim, Não é o bem, não. Isso não faz o bem. Isso não é o bem. Isso é contra a lei. Então, na O que é verdade, contra a lei? porque a pergunta é clara, né? Nós conseguimos diferenciar o bem do mal? Eu diferenciei, tanto diferenciei que na hora de fazer, eu não fiz aquilo que estava na minha cabeça. então Mas não você já está fazendo o quê? está fazendo Distinguindo bem do mal. E aí você não está agindo mal. não. Então você está mal. começando a se educar. Se eu vou Entendeu? irritar com meu filho, com quem não foi, com quem não contribuiu, com o padeiro que muitas vezes atrasa, ou com a falta de eu chegar lá na padaria e não ter o pão. Se eu já vou com esse pensamento que me adoece, eu não estou me fazendo bem. Eu posso até agir de acordo com a moral, mas entre o bem e o mal, eu não estou me fazendo o bem. Então, não é respeitar a si mesmo como ao próximo, o seu pensamento não está te respeitando. Então, dentro da sua consciência, você faz o mal. Mas o próximo você fez o bem. Mas para você está fazendo de uma forma ruim. É, Pensando de uma forma ruim. mas tem algumas outras situações que nós estamos começando a trabalhar a ideia, certo? Na visão espírita, certo? Nós temos que sempre colocar isso, nós estamos colocando dessa maneira, tá? Como os espíritos estão colocando aqui, esta noção de moral está ligada à lei natural, tá? A lei natural nós temos, a grande lei é amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus, certo? As nossas responsabilidades para conosco mesmo, nossas responsabilidades em relação ao próximo e em relação a Deus. São 3 situações. Isso completa toda a lei e os profetas, tá? Tudo que nos rege está dentro disso. Tudo que nos rege. Nós estamos começando a trabalhar a moral para o nosso proceder, que os espíritos trazem aqui. Mas o nosso proceder não é só proceder em sociedade. É proceder no nosso pensamento, é o proceder nas nossas intenções, nos nossos sentimentos. Como é que a gente procede com isso? É onde nós vamos chegar lá no final das leis morais e vamos falar sobre a caridade. Que a perfeição moral está nessa regra maior, que é a indulgência para com todos, pensamento. Perdão das ofensas alheias é aquilo que vem de dentro para fora, de fora para dentro, mexe com o nosso mundo mental e nós damos uma resposta boa. E benevolência para com todos, ou seja, um sentimento do bem, constantemente, independentemente de quem seja. Veja como é que Kardec vai trabalhando essas situações para chegar lá no final com esta proposta, certo? Por isso é que nós estamos começando a educar a nossa moral com o nosso proceder em sociedade. A primeira coisa são as ações, são as que aparecem. Porque existem falsas virtudes, né? Aquele menino que chega na sala e, meu filho, né? Eu falo assim, vai lá, dá um beijinho na titia, e ele detesta aquela tia. Ele vai lá e quase dá uma cuspida nela, mas dá um beijo
e sai dali, entendeu? Tá certo? E fala, nossa, como ele é educado, né? Mas no interior dele não está educado, porque falta um trabalho interno, tá? Então, são falsas virtudes, né? Como ele é educado? Falsa virtude, né? Tá? Esse proceder. Então, nós vamos compreendendo isso aí ao longo do processo. Se nós começarmos agora, nós vamos ter mais dificuldade, mas a gente vai chegar lá. Porque já que está na nossa consciência, independentemente do proceder, nós temos aquilo que mede a nossa capacidade e o nosso livre pensar, livre sentir, livre agir. Não é? A liberdade para isso, com as consequências daquilo que a gente faz. Muito bem, Fábio, Carolina. Ô, Valdemar, eu tento ver também de uma perspectiva da consequência dos atos, né? Porque às vezes, e aí vai muito para o lado do próprio conhecimento e da própria humildade. A certeza, às vezes, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, né? A gente ter essa humildade de até analisar um pouco mais as nossas ações para ver se o resultado que a gente está. Porque existe uma perspectiva diferente. Às vezes, eu até já levantei isso, né? O bem para mim pode não ser exatamente o bem para o outro, né? Então, essa observação, essa compreensão, e às vezes a ideia pode até parecer muito boa, mas a consequência disso, num longo prazo, não pode ser tão boa assim, né? Eu trago muita analogia de você, né, criar um filho, em que você tem que avaliar isso o tempo todo, se aquilo que você está fazendo lá na frente vai ter um resultado bom para ele ou não vai ser exatamente muito bom, né? Então, essa é né, eu penso muito nisso, né? Quais as consequências do ato, né? Pode parecer um ato, no momento ele pode parecer uma coisa muito boa, mas que pode não trazer tantos resultados positivos assim como a gente imaginava. É, isso tá, nós vamos estudar isso na questão 633, tá? Mais precisamente, né? Aí Porque nós vamos, desculpe, talvez a gente criticar o pão pode ser até bom para o padeiro, né? sim, A mas história do é pão. lógico, né? E ver você Falar mal do pão, né? Ele pode refletir sobre isso. falar mal do pão já é diferente, né? Tá certo? Você não está criticando o padeiro, você está dizendo que Exato. aquilo não está de Pode boa contribuir para o qualidade. padeiro. Mas de que forma que você vai fazer? Que é o seu proceder, Sim. entendeu? Né? Então, tudo isso tem valor. Por isso que nós trouxemos essa coisa esse exemplo tão simples, porque aí tem muitas nuances do proceder do indivíduo. Se eu tenho um proceder interno, que na realidade não condiz com o meu proceder externo, eu estou completamente, né, desguarnecido da minha conduta, porque vai escapar, né? Um momento escapa, não resta a menor dúvida. E aí eu vou saber se aquilo está bem ou se está mal. Outra coisa é que nós fazemos mal a nós mesmos, com pensamentos cada vez piores, né? Nesse sentido, eu vou lá, eu vou matar aquele padeiro, mas chegar lá, eu pago o pão direitinho, né? Certo? Isso tudo tem valor para a alma, porque a alma é quem pensa, né? A alma é que pensa. Né? Esse ponto, é igual a Paula falou, eu faço mal para mim, mas Faz. estou controlando as tendências. Eu Eu não estou fazendo mal. não, você pode estar consciente, querendo controlar a sua tendência, mas você pode estar aparecendo como uma pessoa boa e que não é. Então, tem várias situações que têm que ser medidas, certo? Que Se não é você chegar a assim. um ponto que vocês conseguem sim já impedir de agir naquela má tendência, a sua consciência ali já está começando a despertar para aquilo. Agora, se você faz só para aparecer em sociedade,
Você continua sendo uma pessoa má e você Está- está sendo só dissimulado. Então, existe uma diferença entre eu controlar minhas más tendências do despertar de uma consciência e não agir para tal, ou só estou aqui me portando assim por aparências. Então, eu vou sair daqui e falar assim, nossa, não, entendeu? É diferente, é uma evolução quando você faz um esforço, né? E é como é que chama? É, Fábio. Fábio, O bem para mim é para todos. O que é bom para você naquele momento pode não ser bom para mim naquele também momento, né? Então, assim, a gente tem empatia se colocar no lugar do outro. Mas o bem e o mal, dentro da lei divina, é o mesmo para todos. É o bem. É diferente do mal. O que é bom para você agora, ou o que você precisa agora, aí sim pode ser diferente, né? É, como você falou, criar os filhos. Você pode ter filhos em plural, às vezes o que é bom para um naquele momento não é bom para o outro, né? Às vezes na escolha de uma escola e tal. Mas o bem vai ser sempre o bem que rege a lei divina em qualquer situação. isso. Mar, olha um negócio que eu não estou sabendo falar. Como é que aquele negócio aí que se a pessoa não faz o bem, o que é? Ausência do bem? Ausência do É a bem? ausência do bem também. Ausência do bem. Também nós vamos pegar, né? Nós não podemos ter pressa com esse assunto aqui, não, porque, gente, esse assunto é tão importante, porque isso vai nos dar a condição de medir a nossa felicidade ou infelicidade que nós estamos construindo, certo? Olha só que interessante, né? Agora, veja, tudo também na lei tem o seu ponto, né? A lei, para mim, na integralidade, ela só é aplicada no nível da minha consciência. Dali para baixo aplica, dali para cima eu não sei ainda. Se eu não tenho essa consciência da lei, né, eu não tenho culpa da ignorância. Isso não me carrega culpa. Eu posso agir até por ignorância, né, mas não de forma. Mas isso depende da evolução espiritual de cada um. Então, eu não posso medir o outro pela minha consciência. Por isso que eu tenho que aprender este relacionamento, como é que se faz, né? Por isso é importante a moral, por exemplo, regular a ação humana, porque ela estabelece essa distinção entre o bem e o mal, conhecido pelo espírito, que está agindo, está interagindo, né? Na medida que o espírito vai aprendendo, vai compreendendo cada vez mais responsabilidade ele vai tendo com as ações. Aquilo que é bem e aquilo que é mal. Comparativamente, não se pode exigir de uma criança de 3 anos a capacidade de distinguir as coisas de um adulto de 70 anos. Às vezes o velho está pior, mas vamos botar assim, menos 10, né? Botar assim, seus 40, certo? Né? Uma idade da idade viril. Bota ali, 40 anos, tudo bem. A pessoa que tem 40 anos é capaz de distinguir melhor as situações do que uma criança de 3 anos. Então, o espírito que ainda está em evolução nesse seu processo, ele vai também ter esta necessidade, esta capacidade de distinguir melhor, uns melhores do que os outros. Por isso que nós não podemos medir a consciência do outro, que ela é própria dele, né? Nesse progresso moral, nós vamos aprendendo. E veja, quem faz essa distinção, como diz aqui, olha, é a inteligência do indivíduo, a evolução intelectual que ele tem. Deus lhe deu a inteligência para distinguir
o bem do mal. A inteligência é o acúmulo do conhecimento que esse espírito tem até nesta encarnação, até no ponto em que ele está. Todos nós temos muitas vidas. Então, todos nós já adquirimos uma inteligência que desperta a consciência, né? E as nossas ações, elas são da nossa livre e inteira escolha, a não ser que a gente tenha algum problema que nos impeça a escolher, né? Mas, do contrário, é sempre assim. Então, nós temos o meio de distinguir por nós mesmos o que é o bem e o que é o mal. Aí o Cláudio perguntou, sim, quando creio em Deus. Porque quando eu não creio em Deus, para mim o bem é só material. Eu não tenho, eu não tenho compromisso com o Espírito. Se vai acabar, quais são as consequências? Nenhuma. Então, Mas você quando tem crê, compromisso com os outros. mas quando crê em Deus, por exemplo, ele tem compromisso com ele mesmo e com o próximo. Do contrário, o egoísmo impera, o orgulho impera, a vaidade impera, os bens materiais imperam. O Eles indivíduo estão bem pelo bem-estar. Você não tem o fé no bem-estar. futuro. Aqui acaba. Não, mas você pode fazer o bem para as pessoas, porque simplesmente por fazer o bem, independentemente De crer em de crer Deus. em Deus. Sim. Por que ele não crê em Deus? Vamos pensar. Às vezes por falta de até opção. Porque o Deus que apresentaram para ele é o Deus que castiga, é o Deus que. Ou não apresentaram Ou não nenhum. apresentaram nenhum. Entendeu? Questão de pessoa que eu falei. Então, veja, eu vou dar o exemplo de Charles Dawkins, Richard Dawkins. Quem já leu o livro dele, Deus do Delírio, se não for um indivíduo com crenças muito, muito firmes, vai para o lado do materialismo, porque ele é muito inteligente. Só que ele combate a ideia de Deus das religiões, certo? Ele não fala do Espiritismo porque ele não conhece, mas ele combate a ideia de Deus, que não existe Deus, por causa das religiões. Porque quando ele era pequeno, Deus castigava, Deus fazia isso, Deus fazia aquilo. E ele não pode entender um Deus que seja tão ruim. Então, a ideia dele, que ele passa no livro, exatamente é esta, de um Deus que não tem valor, né? Agora, diferentemente daquilo que a ciência espírita nos diz, né? Então, quando fala crer em Deus, é porque ele se preocupa com a alma. Porque aquele que não crê em Deus também não crê na sobrevivência. É corolário. Aquele que crê na sobrevivência também crê em Deus. Não importa que Deus seja, certo? Mas ele crê em Deus. O Deus dele. Mas ele crê, né? O que o Espiritismo nos traz é uma amplitude destas crenças, desses valores, né, sobre Deus, que é Deus para o Espiritismo um pouco diferente do que é Deus nas religiões ortodoxas, nas religiões cristãs, né, em outras ideias, né? Ele traz Deus como uma inteligência suprema, como causa primária, não é um ser que tem paixões, que tem time de futebol, né? Certo? Que tem privilégio, que dá privilégio. Então, Deus pleno de justiça e bondade o tempo todo, independentemente de quem quer que seja. Aí nós vamos entender as leis morais aplicadas ao próprio indivíduo. Porque se existe só uma lei, que é esta lei de amor, né? Como nós dissemos, a grande lei, certo? Aquele que se deixa
deixa se envolver, né, por situações que não condiz com a moral que está na sua consciência, na realidade sofre por isso. Tem consequências. Agora, não Ô, adianta o Valdemar, indivíduo só crer em Deus, ele tem que também querer saber. Ou seja, ele tem que buscar a verdade dentro disso, né? Oi, Rodrigo. é, então é o seguinte, nós já sabemos distinguir, já temos capacidade de distinguir o bem do mal de acordo com as nossas limitações, de acordo Temos, com a nossa evolução. É isso? temos, temos. Pois é, mas nós não temos a consciência dos espíritos evoluídos, né? Não, Nós, que nós, não, ai- nós ainda estamos estamos. ainda em aprendizagem, né? Isso. Então, Então, atitudes nossas que hoje nós estamos tranquilos e confortáveis julgando como corretas, no futuro a gente pode é, ser surpreendido com uma consciência ampliada. exato, é isso. Entendi. É a evolução. É a nossa evolução. Agora, um espírito que tem inteligência ampliada, inteligência, ele pode ser um espírito mau, né? Uhum. Porque ele pode agir de forma, né, completamente equivocada em relação à lei, porque ele tem o livre-arbítrio de agir, mas tem as consequências das suas ações. Como aqueles que agem bem têm as consequências das suas ações. Sequência vai ter, toda massa. Daí tem felicidade ou infelicidade, né? A inteligência dos espíritos, por exemplo, muito inteligente. Espíritos muito inteligentes, mas com essa inteligência voltadas à malícia, à maldade, à cobiça, né? Ao poder, né? Poder para massacrar, não é para ajudar, né? Não é uma aristocracia aí, não sei, poder pelo intelecto moral, entendeu? Mas para dominar mesmo povos, né? E se dá bem dentro das condições de prazer da vida, né? Não é isso? Hitler foi um dos grandes exemplos, né? E nós temos exemplo a todo lado aí, que nem convém a gente pensar muito. Seja qual for o grau que eles tenham atingido intelectualmente, isso está na questão 101 do Livro dos Espíritos, eu estou lendo aqui, ó. Suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Espíritos maus. Então, não é a inteligência que, que dá a moral, dá a condição do espírito desenvolver o senso moral, tá? Aplicando em si a lei divina e natural. Porque é responsabilidade pessoal do espírito fazer isso. Está complicado, gente, hein? Não. Agora, se o indivíduo quer saber a verdade acerca do conhecimento de Deus, né? Busca inspiração, busca estudar, busca fazer essa introspecção, busca um ponto de apoio que chama fé divina nas suas capacidades espirituais, ele vai aprender. Então, quando nós olhamos isso daqui, aí nós vemos essas duas condições. Primeiro, o indivíduo acreditar na lei de Deus. Acreditar em Deus é acreditar na lei, né? E depois querer saber, né?
que é muito difícil a gente acreditar, somente acreditar num Deus que a gente ainda está longe de conhecer a sua intimidade, né? Mas sabendo que Deus não pode ter, ele tem que ser perfeito em todas as suas seus atributos, todos os seus atributos, todos os atributos. Nós podemos pensar, tem que ser perfeito, né? E ele é soberanamente justo e bom. E soberanamente justo e bom, então nós vamos ter que trabalhar isso para poder entender essa soberana justiça e bondade, certo? Eu tinha falado questão 633, mas é 632, viu? Fábio, desculpe. Você pode ler para nós, Fábio? Sim, Valdemar, sim. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal. Jesus disse: Vede o que quereis, ou queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros façam. Não tem erro aí. Quem é que quer o mal para si mesmo? Só o Por isso eu indivíduo. falo que mesmo o ateu, É, ele pode viver dentro disso. pode, pode. Porque o Deus que foi apresentado para ele não satisfaz, certo? E é assim com o Dawkins, por exemplo. E existem filósofos que têm uma capacidade muito grande, né, de, de colocar as virtudes, por exemplo. Aqui, o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que é o livro do. Ah, cabeça tá ruim para danar, meu Deus do céu. É aquele que eu dei para o Miranda ler uma vez. É, é do Esponville, né? É, ele trata das virtudes de uma forma sensacional, mas ele é ateu. O Karnal, né? Karnal é uma pessoa inteligente, é ético, trabalha bem, respeita, não tem preconceitos, pelo menos, que é o que ele passa para nós, né? No entanto, ele não acredita em Deus, porque o Deus que foi apresentado para ele possivelmente não é aquele Deus que a sua inteligência é capaz de querer saber. Mas ele tem um estudo religioso. Ele já estudou. Aqui, exatamente. Isso, exato. Naquele Deus. Mas não naquele Deus. Agora, ele é um indivíduo muito inteligente, mas aquele Deus eu também não acredito nele, né? Então, veja, Kardec está nos ajudando a compreender um pouco mais, né? Mesmo a gente tem imperfeição, né, gente? Então, o mal e o bem para a gente está sempre relativo ainda, né? É. Agora, quando a gente quer saber se realmente nós estamos agindo bem ou mal, é só perguntar para a gente mesmo. Eu gostaria que agisse assim comigo? Por enquanto, ao senhor, nós ainda não estamos no pensar, tá? Porque é eu comigo mesmo. Esta regra do bem proceder está se fazendo com o próximo, tá? Que é a questão 633 agora, que ele vai dizer. Quer ler para nós, Alcione? Já que você comentou. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder em um guia seguro? Eu não entendi a pergunta, não. Vou ler de novo, tá? A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade,
é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. É isso que nós lemos até agora, tá? Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Então, a resposta: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. E aí, minha amiga, você tem um livro maravilhoso, hein? Um Homem Sadio, Sim, certo? sim, Esse livro é maravilhoso e fala exatamente sobre esta conduta do indivíduo para consigo mesmo. sim. Não é isso? Então, essa autoescuta, que é o fiel da balança, dessa regra de bem proceder que começa consigo próprio, tem a ver com a, a consciência de que a lei de Deus está dentro de nós, né? Por que que a gente não olha para dentro da gente com mais confiança, sendo que a lei de Deus está dentro de nós? Porque a gente desconfia de tudo, né? Dessa lei, de nós próprios, não é isso? Isso. E aí a gente não faz essa escuta fina do nosso limite. E cada vez que a gente ultrapassa o limite, sistemicamente vai dar errado em qualquer situação, né, gente? Agora vai lá na padaria de novo com os pensamentos que você estava falando. O que que acontece com o organismo quando você está com pensamentos dessa natureza, de raiva, de desprezo, de preconceito, de todos esses pensamentos ruins? O que que acontece no organismo do indivíduo? É um adoecimento mesmo, uma Não adoecemos. intoxicação, Aliás, o outro porque, livro que é Por que Adoecemos, certo? sim. Uhum. Então, Hoje você está lembrando dos livros, né, Valdemar? pois é, minha filha. Porque eu estou precisando deles. Que bom, hein? Feliz. Não é isso? Está lá. Se o nosso destempero, por que que o jargão morri de ódio, morreu de ódio, está Uhum. morrendo de ódio, está morrendo de ódio mesmo, Uhum. porque ele desestrutura toda a sua constituição física. E Uhum. se isso faz mal para ele, o ódio que ele passa para o outro vai fazer mal para o outro. E para ele também. Então, ele não fica impune à lei natural, que é dele com ele mesmo. Por isso que esta regra, a lei natural é a regra desse proceder, é um guia seguro, o que é bem e o que é mal. O ódio é bom? Não. Né? Existem emoções que elas podem ser boas, mas se há abuso dessas emoções ou desuso delas, elas passam a ser ruins. Não é isso? Sem dúvida. Tem o tal do ponto de uso do aristotélico, né? Exatamente. Doutrina do justo meio, né? Uhum. E é, na realidade, isso. Se eu abuso do medo, ou se eu não uso o medo, né, eu posso estar com um procedimento que não está. Estou com um procedimento que não está na lei. Agora, o medo é um procedimento dentro da lei, porque ele cria a prudência, né? Sim. Que é uma das virtudes cardeais aí
da filosofia clássica, né? Então, veja, cria prudência. O que o medo cria prudência. Eu sou prudente, na hora que eu vou atravessar a rua, eu tenho medo de atravessar a rua. Se eu não tivesse medo, eu nem olhava para os lados. Então, cria prudência em qualquer situação. Porque adoecemos, todos nós temos. Porque adoecemos, é. É por pesquisar mesmo. Alcione. Alcione, mas é muita coincidência, Albuquerque de Andrade. Albuquerque de Andrade, Alcione Albuquerque de Andrade, e o Rodrigo também, que é filho dela, Albuquerque de Andrade. Então, esse livro foi. Eu estou lembrando dos livros porque eu li esses dois livros, né? O Homem Sadio e o Porque Adoecemos. Exatamente isso. Está claro. Isso é interessante. Podemos adoecer fazendo bem, né? Podemos. Você está se respeitando. É o que eu te falei da padaria, assim. Não adianta eu fazer o bem ao próximo e evitar o que eu preciso ser trabalhado, Isso. né? Então, assim, eu vou fazendo bem ao próximo e na minha consciência eu estou fugindo das minhas questões. Então, chega um ponto, você pegar de instinto, que ele falou, do medo, da sobrevivência, você pegar a regra de um salvamento, por exemplo, um bombeiro resgatista, ele sabe. Entre ele e a vítima, um obstáculo, ele coloca a vítima. Se ele morrer, a vítima já iria morrer. Ele está ali para resgatá-lo. Então, ele primeiro se preserva entre ele e um obstáculo para que a vítima tenha uma chance. Então, amar a si mesmo como ao próximo. Não adianta eu fazer bem aos outros e não fazer bem a si mesmo. Eu dou exemplo a todo mundo, até meus clientes. O melhor exemplo era o moço. Porque quando ela faz, quando você vai usar a massa, você tem que botar primeiro em você, para depois nos outros. Se você não tiver, o recurso estiver bom, como é que você vai salvar o outro? Então, gente, esse critério é importante para essa regra de nós procedermos conosco mesmo. Ok? Ela é aplicada a nós, né? Proceder bem ou mal. Primeiro, nós temos que aprender a observar a gente. Tá? Eu não sei se você já tiver assim, um problema que não deixa você dormir. Ninguém teve isso, né? Assim, Não, ninguém. Não, de jeito nenhum. Não existe. É problema que você fica pensando nele, etc. Remoendo, e não dá certo. Aí vai um mês, um ano, etc. Parece uma diabetes. Certo? Aparece uma outra coisa. Aparece vários gatilhos que é do mundo mental da criatura. Ele está criando aquilo para ele. Então, aquilo que ele não está sabendo trabalhar nele, está criando para ele uma situação que a a natureza dele, inclusive nas fragilidades que tem do seu organismo, elas se acentuam. Então, a condição mental da criatura influencia demais na saúde física. Né? E hoje aí, os estudos sobre medicina e espiritualidade estão demonstrando isso de uma forma incrível. Né? Então, se a minha ação traz para mim consequências como dores, sofrimento, né? Medo, incômodo, tristeza, é sinal que tem errado com aquilo que eu estou fazendo, pensando, sentindo. Certo? Suponha que eu não gosto dessa criatura que está aqui do meu lado, a Nini, né? Tenho horror dela. Se eu chego perto dela, quem é que sente? Ela nem sabe. Se eu chego perto dela, quem é que sente mal-estar? Pois, Valdemar, Oi. é a lei de contiguidade, né? A, a natureza, ela é feita de tal forma
que não existem, embora existam as individualidades, existe também uma vibração que repassa a todos, né? Então, quando eu faço mal, o mal não fica só com o outro para quem eu fiz o mal, né? O mal fica comigo também, né? Aquilo vai lá e volta, né? É um efeito rebote. E quando eu faço bem também, né? Então, não existe essa coisa estanque que a gente deseja e imagina, né? Que aqui está compartimentalizado e nada entra e nada sai, né? Não existe isso, né? Existe uma porosidade, né? Que não desmancha a nossa essência, a nossa individualidade, o nosso mérito pessoal, mas, contudo, faz com que haja um compartilhamento vibratório, né? No universo inteiro, né? Então, Aí agora, às você vezes, o serve. mal que eu desejo, que eu sinto, mas não externo, tá? É, ou que externo, para o outro, pode não atingir o outro, porque o estado dele pode ser tão superior que não atinge. Então, ele não sente aquele mal que eu. Agora, e que ele vai ficar comigo é sempre. Ele pode não atingir o outro, tá? Mas eu vou ficar com ele sempre, porque ele é meu, ele está dentro de mim. O mal não está do lado de fora, o mal está do lado de dentro, certo? Não existe mal do lado de fora, existe mal do lado de dentro. Pode quem quer que seja fazer o que quer comigo, se eu aprender a sentir e aprender com isso, me equilibrar integralmente, sem devolver sequer um pensamento ruim, não vai me atingir. Mas me atinge se eu estabelecer uma conexão com aquilo. Ah, é? Vai ver. Você vai sofrer por isso. Já abri, já abri as comportas aqui para receber tanto fluido ruim, né? Então, por isso que a gente tem que olhar a nossa natureza sempre, né? Daquilo que nós estamos sentindo. Porque o que a gente tem de inteligência, a gente sabe. A gente sabe. E temos que estar atento também às nossas limitações. As Exato. limitações das nossas paixões. Estou vendo aqui esse negócio de comer, por exemplo, né? Comer em excesso. Existe o prazer de comer a gula, né? Então, que você vai aprender aquilo, não sei quando, como, mas você vai aprender isso um dia. Isso, então, está muito mais ligado às paixões também, Isso. que a gente tem para tudo. Aquele que é adicto, né, à bebida, à droga, seja lá o que for, ele não conhece esse limite, né? Quer dizer, ele Ele conhece. deixou levar pela paixão. Ele conhece, mas ele se deixa levar pela paixão. Água em excesso faz Que ele mal. conhece, conhece. Água em excesso faz mal. Água em excesso faz mal. Faz mal, mas Não só bebendo, você morre afogado. Bebendo, eu fico intoxicado. você fica intoxicado, né? Então, isso é que é a limitação do nosso grau de evolução, né? Eu sei, mas não consigo fazer. Eu sei, mas não tem importância. Ainda um dia eu melhoro, um dia eu faço isso. Aí vai depender aí da nossa evolução para isso. Para esse momento aqui, eu acho que seria importante a gente ler essa questão 634 também, tá, gente? Que eu acho todas importantes, mas vamos só esclarecer mais um pouquinho. Quer que leia, Waldemar? Pode ser.
Porque está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Aprender. Essa pergunta todo mundo faz, né? Gente, por que que Deus não criou todo mundo bonzinho, né? Tá certo? Seria uma maravilha, né? Bom, primeiro que nós não temos como pedir satisfação a Ele, porque se Ele é perfeito em tudo, né? Para nós seria um absurdo ficar questionando isso daí, né? Mas é uma pergunta que todo mundo faz, não é isso? Agora, se na natureza ocorrem as coisas sem a ação humana, não faz sentido falar em mal na natureza. Não. Já dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ele está deixando comportamento, escolha, livre-arbítrio do homem. Está dizendo sobre isso. Então, o mal não está nas coisas. Kardec perguntou por que o mal está na natureza das coisas. E ele respondeu que não está na natureza das coisas. Que isso é o indivíduo que escolhe algo que está contra a lei divina e natural que ele tem na consciência. E aí está o mal. Se ele é ignorante nas suas primeiras encarnações e tudo, aquilo que nós achamos mal hoje para ele não é. Porque ele está dentro dos instintos, da necessidade de sobrevivência, né? Agora, quando já adquire a capacidade de escolha, aí sim. Agora, por exemplo, uma situação catastrófica é um mal? Nós vemos o mal onde é que ele não existe. Não é mal. Não. Não. O mal é que nós sentimos dentro de nós. Então, me fala o seguinte: quem provoca um terremoto? A natureza mesmo. A natureza. Exato, mas isso não é o mal. São equilíbrio, assim. É um desequilíbrio. Na verdade, não é equilíbrio, é uma simbiose. Porque a natureza, ela está ali, ela... Exatamente. Porque Mas não tem, provoca destruição mas não tem, de destruição, pessoas. isso não é o mal. Não é mal. Mas aquela ação da natureza não foi um bem. A ação do homem É o é que que a gente tem que respeitar o ambiente que estamos. A ação do homem interfere na simbiose da natureza Não numa série de interfere. coisas. Olha, eu vi um negócio super interessante, você falando da ação do homem nisso. Eu vejo simplesmente pela natureza. O mundo tem 3/4 de água e 1/4 de terra. Esse 1/4 de terra, você tem florestas, você tem desertos, você tem não sei o que lá. O que o homem interfere é 0,02% disso aí, do mundo inteiro. Então não tem. O homem é culpado de provocar essas coisas? Não vejo. Eu vejo que são ações da natureza mesmo. E tem uma razão de ser. De repente, é até para uma destruição em massa mesmo. E por quê? Necessidade Necessidades. das pessoas que estão ali terem como é que fala? Um processo mais acelerado. Porque né? se nós olhássemos com uma vida só, nós estaríamos olhando isso como um mal. Mas nós temos que olhar de cima.
Tudo está dentro da permissão Então, divina. existe o mal na natureza das coisas. Não existe o Deus não fez o mal em nós. Não, veja só. Nem em nós, nem na natureza, nem nas coisas. O mal não está fora das coisas, não está nas coisas, né? Por exemplo, um vírus, ele é mal? O Covid é mal? Não. Não. Mas ele cria situações em que ataca o corpo humano. E por que ataca o corpo humano? Quais são as consequências disso? Eu vejo O que assim, nós Essa podemos fazer sensação com isso? de um barco numa tempestade, em alto mar, que tomba em alto mar e aí os tripulantes são comidos por tubarão. O tubarão é mau? não, mas aí eu já vejo teve uma imprudência. E é de Essa problema de pessoa quem? com todo o conhecimento do homem. Então, veja O só. homem, com todo o conhecimento à disposição dele, devia conhecer todos os seus fenômenos que ele ia passar pela frente e tal. E se o barco dele era capaz de fazer isso, papapá, papapá. Tem que construir uma cidade como São Francisco em cima da falha de San Andrés. O terremoto é o mal das coisas? Não, é da natureza. É da O que natureza. acontece é uma destruição, né? E que vai dar ao homem a capacidade de desenvolver técnicas suficientes para prever todas as situações. Isso faz parte da evolução do homem. O terremoto O Valdemar, Oi. Que estão se acomodando. Olha onde é que só um instantíssimo. Nós temos que olhar as coisas do jeito que elas são e não da forma que nós queremos que elas sejam. Elas são assim. Agora, tem alguma coisa que possa justificar isso? Tem. O próprio desenvolvimento intelectual. Se a gente olhar a vida como uma só, é mal. Mas se nós olharmos como um desenvolvimento integral do indivíduo, não é mal, porque nós vamos morrer de alguma forma. E antes de causas naturais do que de causas que nós podemos provocar. Olha o Né? desenvolvimento intelectual dos japoneses, que por necessidades extremas de questões da natureza, desenvolveram uma série de tecnologia de preservação da espécie, e Isso. não de extinção da espécie. Vamos ver o senhor lá. Vamos lá. não, tem assim, esses exemplos são os mais variados possíveis, né, da nossa assim intemperança com relação à natureza, né? Desde coisas muito pequenas. Então, por exemplo, tem enchente do Ribeirão Arrudas, tinha, né? Tanta, né? No tempo que não era canalizado. E as pessoas insistiam em continuar morando ali. Todo ano vinha chuva, carregava as casas todas. Vinha a prefeitura, falava, não pode morar aí. As pessoas falavam, não vou sair daqui. Né? E é assim, um milhão de exemplos. Eu estou me lembrando muito aqui lá da Karina, né? A Karina é minha filha mais nova, para quem não sabe, ela mora em Vancouver, no Canadá. Ela mora no meio de uma floresta. O bairro dela chama-se Caverna Profunda, é o nome do bairro, Deep Cove. Ela mora no meio da floresta, no meio. Por que que foi morar no meio da floresta? Porque eles acham lindo ficar ali no meio da natureza, aqueles pinheiros todos e tal. Bom, então a comunidade escolheu ir morar lá. Só que lá, os primeiros habitantes são os ursos. Os ursos moram lá. Eles já moravam lá. Eles já estavam lá. É o habitat deles. Eles moravam lá. O que que acontece? Outro dia a Karina estava falando assim, ai gente, eu estou dormindo tão mal. Eu até liguei para ela, minha filha, o que que há que você está dormindo mal? "Ah, o urso, toda noite o urso vem aqui no quintal, né? Ele vem cá e a gente põe a cerca, ele derruba a cerca, e tem a casinha do lixo trancada, mas ele aprendeu, né, a abrir, ele abre a porta, né?
E tem aquela lixeira, igual do Zé Colmeia, né, que tem aquela trava, pois ele aprendeu a abrir a trava da lixeira. Então ele faz aquela barulhada, aquela confusão, e acorda, e isso se repete, e tal, e tal. A culpa é do urso? A culpa não é do urso, né? Ele já morava lá, ele lá. Tanto que a comunidade lá entende isso. E eles, por incrível que pareça, protegem os ursos, né? Então você não pode, você tem que afastar, tem lá várias técnicas de afastamento dos ursos, mas você não pode agredir, você não pode matar, você não pode nada, né? E quando aparece uma mãe ursa com filhotes, então eles às vezes não tem nem aula na escola, porque é o caminho da mãe ursa que está passando por ali, então eles já mapeiam aquele caminho. Então, é um sistema completamente diferente. Mas isso é só para dizer o seguinte, né? É, aqueles resorts que são dentro da água, dentro do mar. Aquilo é uma maravilha, né, gente? É uma maravilha, aquelas casinhas, aqueles bangalôs lá dentro da água, né? Pois é, mas quando veio o tsunami, né? Leva tudo. Ah, mas que absurdo, meu Deus, a natureza, a fúria da natureza. Olha o que aconteceu. Aconteceu que eu botei a casa dentro do mar. Eu fui lá, pus lá, né? Ignorando que a natureza é viva, ela fala, ela precisa se acomodar, ela precisa. Essas leis naturais que nós estamos estudando aqui agora, né? Elas vêm primeiro na natureza, né? Então a lei de destruição está na natureza. Então, gente, coabitar, né? Com respeito e sem ignorar essas leis, para nós é muito difícil. Então, eu É, acho que a maioria das nó- tragédias acontece pela intemperança do homem mesmo. nós temos que aprender a focar, a trabalhar a ideia de que as situações da natureza que acontecem fisicamente, elas não implicam em qualquer procedimento moral de quem quer que seja, tá? A não ser que, por exemplo, né, eu coloque fogo no mato. Sou responsável por aquilo, então o mal moral é meu. Mas a natureza queimar uma casa que está lá, porque foi o fogo é natural, as árvores são naturais. Não é um mal moral imposto, mas foi um mal criado pelo próprio homem, certo? Hum. Ele vai responder por isso, pela essa destruição abusiva, desnecessária, certo? Vai responder por isso. Agora, matar rato e barata, né? É mal isso? Moral? De jeito nenhum. Não, isso é controle, porque o homem precisa de preservar a saúde dos bichos que ele mesmo deixa que se, por causa do acúmulo de lixo, esse daí é o jogar lixo em lugar errado e não fazer o bom uso do lixo, isso daí é falta de moral do indivíduo, tá certo? Joga na rua e toca os bueiros, aí aparece os ratazão lá e tal, né? Por isso que Agora, aparece. então ele tem a obrigação de fazer o controle. Então, embora a gente habite 1% que você falou, nesse 1% ele faz um estrago danado. Estrago, muito bom. Para Vamos ver. nós. Então, nós temos que olhar as coisas assim. Se é da natureza, não tem o mal na natureza. Tá? Chuvas extremas, é da natureza? É da natureza. É. Né? Seca, é da natureza? É. Não tem o mal. Se não tem o mal, nós temos que tirar o melhor proveito disso. Mas entupir os bueiros causar enchente. Entupir os bueiros e causar enchente é um mal moral, certo? Agora, por que tem bueiro? Porque o homem aprendeu a lidar com essas situações para não inundar as suas casas. Já é uma evolução da inteligência, da tecnologia. Por que tem hoje técnicas para detectar, né, um
um pequeno abalo sísmico, um abalo sísmico em qualquer lugar, antecipadamente, Até as construções, né? até chegar o efeito do abalo sísmico para as construções, né? Eu trabalhei dentro da usina da Itaipu. É uma construção de 220 metros de concreto na altura e 58, 60 metros de largura. Não é pouca coisa, certo? Tem técnicas incríveis de verificação das condições de barragem para evitar o mal. Mas ela é necessária. Uma construção é necessária, né? Vai fazer bem para a sociedade, vai desenvolver, vai dar progresso, né? E eu trabalhava lá embaixo, na, da, lá embaixo da barragem. Você me Certo? levou lá naquela profundidade. A casa que a gente trabalha chama não é casa de máquina, é a casa de controle, né? Lá, ela era suspensa em amortecedores, tá? Porque senão tremia tudo. Ainda treme um pouquinho, mas o nível de tremer é muito baixo. Isso é o quê? Desenvolvimento intelectual para permitir que as coisas sejam feitas e muito bem feitas. Esse desenvolvimento intelectual vai dar origem à noção do bem e do mal. Porque se eu sei que aquela casa ela precisa ser bem construída, se eu uso agora nas minhas construções para vender material de péssima qualidade, num lugar que pode realmente, que não tenha capacidade de ter fundações adequadas, quem é que está construindo o mal? É a natureza que vai infundar a casa dele ou eu que estou com cobiça, com ganância? Entendeu, gente? Senão a gente se tira a responsabilidade, sabe? Exato. Do que acontece em torno da natureza e do que acontece em torno da gente. Então, A responsabilidade é nossa. nós temos responsabilidade, tem coisas que nós não temos responsabilidade, mas nós precisamos de aprender a lidar com a natureza, porque ela nos mostra os perigos, né? Ela nos mostra os benefícios, e assim por diante. Então, se nós olharmos nessa cartilha da natureza, nós vamos aprender muito sobre nós mesmos, com certeza. Aí é que a gente, então, fala assim, não, mas isso daí é porque Deus quis assim. Não é que Deus quis assim, é porque são as condições naturais, certo? Respeito, né? Tem que Maria respeitar. do povo, ser humano, culpar tudo a Deus. Deus é que faz isso. Deus provou a... Deus é que fez o Atlético perder durante quanto tempo? Não, não foi, não. Tá cheio de atleticano aqui, gente. Só eu, cruzeirense, cheio de atleticano aqui. Eu também. Ah, você? Três. Só tem três. Só tem três, é. Só tem Com três, né? muito orgulho. Ô, Valdemar, vamos elevar nossos pensamentos. Até caiu o sistema aí. Não caiu, não. No baixo nível, não, Valdemar. No baixo Oi. nível, não. Vamos manter Mas a conversa em alto nível. Mas é interessante nós fazermos essa observação, né? Assim, não dos times, é brincadeira, mas essa observação da natureza em si, certo? Não, o mal não está nas coisas, o mal está em nós. Nós é que, então, vemos o mal nas coisas que são naturais, certo? A cobra é venenosa. Tem mal na cobra? No veneno da cobra? Não. Defesa dela, certo? É interessante porque é a preservação da onça pintada. E eles falam muito nisso, porque o ser humano acha que a onça é má. Ela não é má. Ela não é uma onça, não. Ela é uma selvagem. Então, olha como é que... Todo dia aparece uma onça morta na região de Goiás, Mato Grosso, etc. Porque ela é má. Mas não, deixa eu te falar o que acontece. Porque ela come os bezerros. Por Também isso que eles tem não isso. têm. Mas é para quê? Para a fazenda do mesmo Para o cara, instinto de tem conservação, né?
Estava quando que aparecesse. Aquelas cubos bezerros, mas fazer uma... Olha, essa discussão é muito interessante, né? É, e eu acho que ainda dá, não vai dar tempo. Mas a gente poderia passar para a questão 636 só para fechar a ideia. 636. 4 minutos depois, Hã? A 35 Não. Pode ler depois, se tiver problema, se tiver dúvida, a gente trabalha, né? 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal. A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais Mais responsabilidade. responsabilidade. O bem vai ser sempre o bem, o mal vai ser sempre o mal. Você vai ter menos ou mais responsabilidade sobre o mal que você pratica de acordo com a sua ignorância. ignorância. Por isso que a inteligência ela vai mostrar. E quando se fala da vontade, é escolha, tá? É escolha. Ele tem a intenção e escolhe fazer. Porque a vontade é querer o que se quer, é executar o que se quer. Essa é a vontade. Então, essa questão aqui, para mim, é uma das mais esclarecedoras para a gente saber se de nós estamos agindo bem ou mal. O nosso proceder é bom ou é ruim, é bem ou mal, de acordo com a lei ou fora da lei. E isso a consciência vai sempre cobrar. Daí a felicidade ou infelicidade que nós podemos construir. Bem proceder, né, é querer o bem, fazer o bem aos outros, né? E mal proceder é desejar o mal, fazer o mal e assim por diante. Agora, grau de responsabilidade. Um espírito primitivo que mata o outro para sua sobrevivência, ele não tem nenhum grau de responsabilidade naquilo. Ele é primitivo. Passado séculos, centenas, milhares de anos aí, chegou no nosso nível de entendimento. As leis humanas já proíbem tirar a vida do outro. A Certo? lei humana é Se a- a legítima defesa. É, Situação da vida. exatamente. Legítima. E a lei divina, né, nos diz que nós não temos direito de tirar a vida, já que nós não a demos. Então, veja, e a legítima defesa? Depende do grau de responsabilidade. Sim, Certo? se você está Porque você está defendendo, fazendo também a sua se conservação. defendendo alguém, Você está dentro da sua conservação. defendendo a sua ou de outra. Você está fazendo a conservação sua ou de alguém contra alguém praticando o mal. E isso dentro da nossa ideia de civilização, de bem e de mal que nós temos. Quando o Cristo, então, foi crucificado, né? Olha a diferença, certo? Para ele, não significou que ninguém fez o mal para ele. Porque ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. São ignorantes ainda. São espíritos primários. Ou seja, não vou condenar ninguém, né? Então, ele não reagiu, por exemplo, à autodefesa, porque isso não ia ter condições, né? Assim a gente vai olhando, né? Esses grandes espíritos, eles não reagem com violência em momento algum. Entendeu? Se nós pudermos, por exemplo, num ato que a gente vê que tem perigo para a vida, agir de forma que não ataque o outro com a morte,
seria melhor. Mas às vezes você não tem nem como distinguir isso na hora, no momento. Eu concordo contigo. Por isso que o grau de responsabilidade é diferente. Inclusive, a lei humana já prevê isso, certo? A lei divina, naturalmente, né, tem as suas, tem a sua Eu aplicação, respondi isso pelo seguinte: e dentro da consciência, dentro da, eu penso, da cultura do indivíduo, se né? você estiver vindo ser assaltado e você tiver chance de meter o carro em cima, eu me questiono muito isso. Isso não Se é eu, legítima defesa. eu acho que não. Bom, vamos deixar essa discussão. Vamos chegar lá vamos chegar lá na lei de destruição quando a gente vai estudar sobre o assassínio, ok? Aí a gente vai chegar lá e vai ver como é que essas coisas funcionam. Certo? Fala mais alto. Você pensar, você está andando, uma pessoa passa de bicicleta, aí você atropela ela. Você não foi culpado daquilo, mas o sentimento que você vai ter. Nossa, E eu terrível. sinto aconteceu as minhas comigo, deu no hospital, né? terrível. Então, Por exemplo, eu também não ia ficar sossegada, não, mas eu fico pensando, será que eu faria isso, que eu não faria isso? melhor não fazer. Melhor não ter essa oportunidade de testar. Eu não queria testar isso, porque nem eu Mas sei. vamos deixar, né? Para outra oportunidade. Pessoal, tudo bem? Tudo bem. Patrícia, é assim, assim, Tudo assim. bem. Tudo bem? É Carol, assim, ó. Carol, complicou, Carol? É difícil a gente chegar nessa lei da perfeição, né? Mas nós Mas eu estamos vou, chegando. bom, Na relativa, a gente chega. Devagar chega lá. Né? vou ter que voltar aqui 1 bilhão de vezes. Possível, mas a gente pode cortar caminho, não, pegar caminho mais curto. Né? Eu estou Não pegar tentando, mas atalho, não, pegar caminho mais curto, mas ir em linha reta. Olha, nós já discutimos aqui que a gente devia saber em que posição a gente está. devia ter medo. Eu queria muito saber se eu estou muito atrás, mais ou menos, para eu ficar animada. Melhor não. Melhor não. Dulce, Pode dar um desânimo. Dulcimar, tudo bem? Eu fiz até um Heloísa? esboço aqui, Valdemar. Tudo bem. Eu fiz até um esboço para toda vez que eu tentar ferir a lei divina, eu olhar para a tela e falar: pera, Carol, calma. Mandei para o Fábio também. Mas isso serve como, né, processo, certo? E a gente vai acostumando, né? Mas olha, Andar com a cola. só temos que cuidar dentro disso tudo com o remorso, né? E o remorso adoece o indivíduo. O arrependimento é diferente do remorso, tá? Remorso é ficar remoendo aquilo. O arrependimento é reconhecer o erro, reparar o erro e não errar mais. A gente tem que fazer esse processo. Por isso que quando a gente chegar lá, no Leve para o Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura vai ver que tem essas três condições. O sofrimento que causa, que se chama expiação, e a gente fica sofrendo porque nós erramos. O arrependimento deste erro e a reparação do erro. Melhor a gente estudar devagar para diminuir o grau de responsabilidade. Não pode ver, estamos estudando devagar. Bom, não tem pressa nenhuma nisso aqui. Gente, eu não devia ter começado a estudar. Falei que isso ia ser bom. Então, nós só temos que tomar cuidado com isso, de uma situação de responsabilidade, ou de, como Kardec diz, de culpa, né, de saber que erramos,
nós colocarmos isso como remorso, que é um autoflagelo interno, tá? Das emoções. Nós também podemos colocar isso como um processo de arrependimento que vai nos ajudar a trabalhar toda a nossa estrutura espiritual. Tá? Muito bem, vamos encerrar. Quem faz a prece para a gente? Como sempre, né? Lembrando nossos queridos aí, não é isso? Não podíamos deixar de lembrar deles, né? Meu irmão, Miranda, a Vilma, que com certeza participam deste grupo, com certeza. Só que não os vemos, mas nós os sentimos. Então, nosso abraço para eles também da mesma forma. E quem faz a prece para a gente? Outra vez. Então, Patrícia, você faz a prece para a gente, Patrícia? Alô, Você está me Patrícia? ouvindo? Você está me ouvindo? Estou. Então vamos lá. Então vamos fechar os olhos, né? E agradecer essa oportunidade desse encontro com corações queridos, que se unem para aprofundar os conhecimentos, mas acima de tudo buscando evangelizar o nosso coração. Que Jesus possa nos proteger, nos iluminar e que nós possamos senti-lo ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo. Que tenhamos uma excelente semana e que na próxima segunda possamos estar aqui de volta, com boa vontade, com bom ânimo, com o coração cheio de alegria. Assim seja.